No vídeo anterior, eu expliquei como fazer os perfis e permissões. Nesse vídeo, eu vou ensinar como cadastrar um usuário, administrar usuários e explicar todo esse funcionamento aí para você que vai fazer a administração dele. Venha comigo. Então, aqui em configuração, cadastros, usuários, eu já cadastrei no vídeo anterior um perfil chamado vendedor. Então, aqui dentro dos usuários, eu tenho todos os usuários ativos, né? E quais são os perfis aqui que eu criei para cada um e quais são os e-mails que eles acessam, né? Qual empresa que eles acessam e também se eles têm acesso externo, sim ou não. Então, toda vez que eu for criar um usuário, né? Eu tenho a possibilidade de enviar um convite, né? Para ele se cadastrar ou mesmo cadastrar um usuário a partir de um cadastro de pessoas. Então, sempre quando eu for fazer um usuário, eu preciso cadastrá-lo primeiro aqui no meu cadastro de pessoas, né? E aí vincular esse cadastro aqui nos meus usuários. Eu faço a busca do meu cadastro, então eu vou, por exemplo, criar aqui um cadastro assim, teste, né? Vou colocar aqui consumidor final, mas é um sistema teste. E vou vincular aqui perfil usuário, qual o perfil que eu acabei de cadastrar, que é o perfil de vendedor. O e-mail, eu posso colocar um e-mail válido da empresa, então, por exemplo, compras@guinzoaqui.com.br, você pode colocar um e-mail válido, que é um e-mail que existe, e se caso a sua empresa não tem um e-mail para esse usuário, né, você pode cadastrar aqui o arroba da sua empresa, você pode colocar um e-mail fictício, né, desde que tenha um arroba aqui. Então, por exemplo, sua empresa, você coloca aqui o nome da sua empresa, .com.br, e coloca o nome do usuário dele aqui. Então, essa é uma alternativa quando você não tem um e-mail para cada usuário, para cada funcionário que vai usar aqui o seu sistema. Você consegue criar uma senha, né? Então, o administrador consegue criar uma senha que você vai passar para o seu funcionário. E aí, no caso, aqui você sempre vai pedir para ele alterar a senha assim que ele acessar, porque essa senha ela é individual, tá? Então, é importante cada pessoa ter a sua senha. Eu também consigo aqui escolher qual empresa que ele vai acessar, né? Então, se eu tiver várias empresas, vai aparecer aqui qual a empresa que eu consigo acessar. E aqui eu consigo falar se esse usuário, né, consegue acessar de forma externa ou não. Como que funciona isso, tá? Quando você acessa a internet, né, você tem uma coisa chamada IP. É como se fosse uma senha, uma identificação que você está acessando ali a rede. Cada internet, cada rede, né, tem um número, tem uma identificação. Então, por exemplo, no IP aqui, né, a minha identificação para acessar a internet é esse endereço. Então, se eu colocar que o meu usuário não acessa de forma externa, eu preciso identificar quais IPs, né, que ele pode acessar. Então, se eu colocar esse IP aqui, né, se eu colocar esse número de IP aqui e clicar em gravar, ele vai mostrar qual usuário que liberou, né, qual dia que liberou e qual IP que foi liberado. Então, esse usuário que eu vou liberar só consegue acessar desse IP. Então, dessa forma, ele não consegue, por exemplo, acessar o sistema da casa dele, só dos IPs que você liberar. Essa é uma forma, se você quiser limitar o sistema, porque ele é online, e você consegue acessar de qualquer lugar que tem internet. Então, essa é uma forma de você limitar o sistema apenas para os locais que você deseja que ele acesse ele. Então, é aqui que você vai configurar essa informação. Sempre quando você vai fazer qualquer inclusão, você clica aqui na parte de gravar, e aí, quando você clicou em gravar, ele já cadastrou esse usuário dentro do sistema, né? E você, como administrador, consegue fazer aqui a administração de todos os usuários. Mas eu não quero mais que ele acesse meu sistema, ele saiu da empresa, ele foi desativado. Então, aqui no caso, eu clico de ativo, eu mudo para não, então ele não vai ter mais acesso. Eu coloco, por exemplo, esse colaborador, eu posso colocar o motivo que ele não tem mais o acesso, para eu ter essa informação depois, né? E aqui, no caso, se eu colocar ativo de sim para não e um motivo, eu clico em gravar e acabei de desativar esse usuário, ele não tem mais acesso ao sistema. A parte de filtros aqui sempre vai aparecer para você a situação ativo.
Mas se eu mudar aqui para inativo, ele vai mostrar aqui que eu acabei de inativar esse usuário e aí, no caso, ele não tem mais acesso ao sistema, tá? Como eu vou continuar aqui a parte de treinamento, então aqui só vou te mostrar que dentro de um cadastro de usuário eu consigo também trocar o perfil dele, né? Consigo alterar o e-mail, consigo alterar a senha como administrador, quais empresas ele acessa, então eu consigo fazer como administrador todas essas alterações, toda essa parte de gestão. Consigo identificar também o e-mail desse usuário, né? Tem algumas funções do sistema de envio que você pode personalizar o envio do e-mail por usuário. E aqui também quais usuários que ele pode visualizar e ter acesso de outras informações. Então, aqui no caso, ele está liberado para ter acesso a informações de todos os usuários, mas tem algumas funções do sistema que eu posso limitar e ele só visualiza as informações de determinados usuários ou de nenhum. Então, aqui você consegue fazer essas configurações e todas as alterações aqui a gente fica gravando. Então, por exemplo, eu alterei a senha, ele fica informando aqui que eu fiz a alteração da senha para eu ter as informações de tudo que eu tenho dentro do sistema. Essa é a parte de gestão de usuários. É muito importante o administrador sempre estar atento a isso, né? Sempre estar vendo quais estão ativos, quais não estão ativos, quais perfis que eles têm acesso, se você quer limitar acesso externo ou não. Então, essa é uma informação muito importante para quem é o administrador do sistema e tem mais usuários aí. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar também em contato no suporte, que a gente fica à disposição.